Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vou fazer um vídeo rapidinho aí de uma coisa que eu sofri muito no início, quando eu comecei a operar o mercado. Agora cedão aí, né? 5h46 da manhã, mas é o único horário que eu consigo gravar vídeo para vocês aí. A rotina tá bem corrida, né? Então eu vou tá gravando vídeo toda semana aí para vocês para tentar de alguma forma ajudar quem assiste os vídeos e fazer com que vocês consigam trabalhar o mercado de forma profissional e tirar realmente uma renda do mercado, né? Então eu vou estar gravando aí os vídeos que eu acho que podem agregar mais para a vida de vocês como trader profissional, tá? Ou como um investidor profissional, que seja. Eu vou gravar esse vídeo sobre o stop, sobre o posicionamento de stop e a maneira que eu posiciono meu stop hoje, porque eu acho que é uma decisão muito difícil a ser tomada, principalmente quando o mercado está muito volátil, né? Quando o mercado está muito volátil, geralmente a gente costuma estopar antes do ponto certo, antes do ponto ideal. Então eu vou falar para vocês hoje a maneira que eu estopo as minhas operações, tá? Bom, inicialmente atualmente eu só opero tendência, tá, pessoal? Depois eu vou é, passar mais alguns modelos aqui de volatilidade, mas até se vocês já quiserem dar uma olhada em alguns modelos de volatilidade, tem o canal do Stormer, que ele ensina lá máximas e mínimas, ensina alguns modelos objetivos de volatilidade, que eu não gosto muito justamente porque quando a tua perca ela fica muito grande, é, é difícil tu recuperar e mexe muito com o teu emocional, né? Então, por isso eu gosto mais de operar modelos de tendência com stop um pouco mais curto, ou pelo menos com stop de 1 para 1. Tá? E o stop de 1 para 1 funciona porque a taxa de acerto, como eu filtro muito as minhas entradas, a minha taxa de acerto ela é acima de 60%. Na verdade, ela fica entre 70% e 80%. Então, funciona muito bem o 1 para 1, tá? Ainda mais porque o meu stop eu tento sempre proteger ele ao máximo, tá? Então vamos lá, eu vou falar para vocês a maneira que eu posiciono o meu stop, tá? Primeiro, só tomo posição quando o mercado realmente está em tendência, né? Então, eu não tomo uma posição quando o mercado não está em tendência, tá, pessoal? Então, por exemplo, para o mercado tá em tendência, tá legal para eu tomar uma posição, para eu pensar em entrar, ele tem que estar, eu acho que eu já gravei um vídeo sobre isso, né? Mas ele tem que estar com as médias todas caindo, ele tem que estar abaixo da VWAP, ele tem que estar abaixo do ponto de pivô, né? Então aí sim eu vou pensar em tomar uma posição, mas eu tomo a posição somente no pullback, né? Agora, quando ele afasta muito, quando ele estica muito da forma que ele fez aqui, né, que ele fez ontem, fica um pouco complicado, porque daí eu já entendo que se o mercado aqui ele caiu 3.000 pontos aqui, 2.800 pontos, em 1 hora, ele pode voltar tudo isso aqui em 1 hora, né? Então realmente fica difícil tomar uma posição na venda achando que é um pullback, né? Então, quando o mercado ele faz assim, faz movimentos muito bruscos, de 1 hora para outra, em pouco tempo, eu já fico mais receoso e já penso 2 vezes antes de tomar uma posição de tendência, né? Porque daí eu entendo que pode ser um mercado de volatilidade e daí não faria sentido eu entrar numa tendência que poderia voltar aqui, por exemplo, tudo formando um V, né? Que é um modelo que chamam de V15, que o Stormer principalmente chama de V15. Então ele poderia, né, voltar nesse padrão aqui, e eu prefiro não tomar nenhuma posição. Eu gosto de tomar uma posição quando o mercado ele faz um movimento forte, né? Ele faz um movimento forte, não é um movimento é, fraco em direção à tendência, mas ele faz um movimento forte, mas ele não entrega a variação total do dia, né?
e principalmente quando ele faz um movimento forte, volta a pullbackar na média de 9 ou na média de 20. Tá? Outra coisa que eu sempre cuido antes de tomar minha posição, eu quero sempre que ele venha fazer o pullback próximo da VWAP, porque a VWAP é um ponto muito importante e muitos players utilizam a VWAP, tá, para tomar a decisão. Então eu gosto sempre quando ele vem fazer o pullback próximo da VWAP e daí já entrando aí em termos de stop, quando o preço ele vem fazer o pullback, por exemplo, aqui, ele fez um movimento forte de tendência, né? Deixa eu ver quantos pontos. Andou 1.400 pontos, que é ok, né? Digamos 1.400 pontos, dificilmente vai ser a variação máxima do dia, né? Agora, se o mercado anda 2.000 pontos no movimento só, desconfie em tomar uma posição de tendência, tá? Porque pode ser que é o movimento máximo do mercado e que daí a partir daí ele só vai fazer um movimento inverso. Mas aqui ele andou 1.400 pontos, ok, né? Um movimento ok. E daí ele veio fazer o pullback aqui na 9, olha que interessante. E ele veio fazer o pullback com força. E eu aposto aqui, ó. Eu não gosto muito de traçar Fibo, tá, pessoal? Porque o Fibo ele é uma ferramenta extremamente subjetiva, né? Mas aqui a gente traça um Fibo e ele vem bem nos 50%, né, fazer esse pullback. Então, assim, deixa eu traçar, eu acho que é o contrário aqui. É o contrário, tá? Sempre pega o movimento da ponta, né, onde iniciou o movimento até o fim do movimento. Então é o contrário. E na tendência dele, né, então de baixo para cima. Então ele veio fazer o pullback aqui nos 50% de FIBO, né, que eu não considero, mas é mais uma confirmação, né, para tomada de decisão. Mas além de tudo, ele fez o pullback na 9, segurou abaixo da 21. Quando ele segura abaixo da 21, digamos que se ele tivesse fechado aqui mesmo e o próximo candle tivesse devolvido, é, é a posição que eu mais gosto de tomar. Tá? Outra coisa importante, pessoal, esse vídeo aqui ele é muito importante, ele é de alto valor. Eu até vou colocar ele com um título um pouco mais genérico, um pouco mais genérico não, um pouco mais específico, né, de como colocar o stop, mas assim, ele é um vídeo muito importante que eu levei muito tempo para adquirir esse conhecimento, tá? Eu tive que testar muito. Então assim, quando ele veio fazer esse pullback aqui, ele segurou abaixo da 21, tá? E aqui ele até segurou abaixo da 9, quer dizer que o quê? Que o mercado ele realmente está forte, querendo seguir essa tendência de baixo, querendo dar continuidade nessa tendência de baixo. E daí, além de tudo, dele ter fechado abaixo da 21, abaixo da 9, a gente tinha a VWAP logo em cima, né? E daí logo pensa assim, onde é que eu coloco o meu stop se eu, por exemplo, se eu entrar vendido aqui na mínima desse candle? Né, esse candle aqui ele deixou um pavio, ele fechou abaixo da 21, ele fechou abaixo da 9. Né, onde é que eu entro vendido? Eu entraria vendendo a mínima desse candle. Tá? E daí tu pensa, onde é que está meu stop? Né, se é normalmente, né, aqui no YouTube eles ensinam, meu stop ele vai ficar aqui, né? Ele vai ficar na máxima desse candle aqui. Eu não trabalho dessa forma, tá, pessoal? Eu trabalho com stop de posicionando o stop onde eu acho menos provável de ele stopar. E onde seria menos provável dele stopar? Acima da VWAP. Tá? Porque realmente os players eles estão brigando, né? Porque a VWAP é um ponto de decisão muito importante. Então a gente tem vendedores e compradores sempre brigando nessa região para saber, porque quando o mercado ele fecha acima da VWAP, a probabilidade que ele continue a tendência de alta é mais alta. Né? Então a gente tem uma região de briga muito interessante aqui. Outra coisa que eu ia falar aqui eu sempre utilizo o gráfico de 15 minutos, tá, pessoal? Dificilmente eu vou utilizar o gráfico de 5 minutos. Para algumas estratégias específicas eu utilizo o gráfico de 5 minutos, tá? Mas essas outras estratégias, a maioria é objetiva, assim, é extremamente objetiva, né? Para estratégias mais subjetivas, que é o que eu estou mostrando para vocês agora, que envolve diversas coisas e não dá para
ter parâmetros muito concretos, assim, né, muito certos, muito objetivos dessa estratégia. Não dá para falar assim, ah, eu tomo uma posição aqui, coloco stop aqui, tal, tal, tal. Não, é um pouco mais subjetivo. A gente tem que analisar o mercado à unha aqui, né? Mas aqui o posicionamento do stop, geralmente para mim, ele vai ficar acima da VWAP. Né? Então, digamos que eu entrei aqui, eu posiciono o stop aqui, mas daí o mais importante, tá? Eu só não posiciono meu stop aqui, como eu espero o candle fechar acima da VWAP. Aí sim, aí entra muito a questão do gerenciamento de risco, porque pode sim que tenha um candle que ele faça isso aqui, ó, vral, e fecha aqui em cima, né? E fecha aqui em cima. E aí, quanto eu aguento, né, o meu stop? Tá? O que eu faço? Eu tenho um stop financeiro. Eu tenho um stop financeiro e se atingir o meu stop financeiro, eu tenho que stopar independente de se ele fechou ou não fechou acima da VWAP. Tá? O meu stop financeiro ele vai muito em encontro àquilo que eu falei. Eu filtro muito as operações, eu filtro muito o meu momento de entrada justamente para tentar alongar esse meu stop financeiro, né? Para tentar ter gordura quando eu precisar. Porque uma entrada assim, para mim, ela faz muito sentido. Né? Num dia que nem esse aqui, é um dia que eu faço uma entrada aqui e eu tenho que ganhar dinheiro. Né? Quando eu vejo isso daqui, eu não posso não entrar nessa operação. Eu não posso não entrar, então eu tenho que ter bala na agulha para conseguir entrar nessa operação. Então, resumindo, o stop ele vai ficar sempre acima da VWAP, então quando o mercado está muito longe da VWAP, vocês já pensam duas vezes em tomar uma posição, principalmente em modelos de tendência, tá? Ou também ele pode ficar acima da 21, tá? Para o mercado, para te colocar o teu stop acima da 21, geralmente vai ser em pontos que a VWAP está um pouco mais longe, né? Então, em pontos que tu tiver uma VWAP um pouco mais longe daí, ou quando a VWAP está muito perto, ó, por exemplo aqui, né? Aqui a VWAP ela estava muito perto, ó, ela estava muito perto da média de 9, inclusive, e daí não faria sentido tu colocar o stop aqui acima da VWAP, porque um queda poderia fechar aqui, ó, né? Então coloca o stop acima de todas as médias aqui, acima da média de 200 ou acima da média de 20 aqui, para tu não ter um problema de ser violinado, tá? E outra coisa, quando eu comecei a colocar o stop de candle fechado, a minha taxa de acerto foi lá em cima, aumentou muito. Tá? Então essa é uma dica muito valiosa que eu estou deixando para vocês aqui. Coloquem sempre o stop protegido acima da VWAP, acima da média de 21 ou acima da média de 200 quando é possível, né? Quando é possível, mas tentem sempre fazer essa questão do gerenciamento de risco, né? Então, se vocês colocaram um stop aqui mais ou menos, digamos aí de 500 pontos, vocês não podem aceitar menos que 500 pontos, tá? Vocês têm que deixar o mercado correr, vocês têm que deixar o mercado andar, porque teoricamente o stop está protegido, o ponto de saída está protegido, né? Aquele lá já é um ponto estratégico, tá, pessoal? Tentam sempre filtrar muitas operações e deixar e guardar o dinheiro de vocês para operações melhores, né? Operações mais fáceis, né? Olha só, essa operação aqui, o mercado ele faz um movimento, ele faz um pullback justamente na VWAP e depois ele continua a tendência. Isso daqui é muito interessante, até poderia ter aumentado a posição aqui, ó, né? Isso daqui é um movimento que quem está olhando o mercado não pode perder esse movimento aqui. Não pode perder. E tu só vai perder o movimento desse aqui se tu não ter guardado, né, o teu dinheiro para fazer esse tipo de operações e ter gasto ele com operações não tão boas no mercado volátil, no mercado de lado, né? Então guardem o dinheiro de vocês, filtrem as operações, e coloquem sempre o stop acima da VWAP ou acima da 21, daí é uma coisa muito subjetiva, eu sei, né? Mas vão testando isso
E coloquem sempre o stop de candle fechado, não coloquem mais o stop de preço, aquele onde o preço bate e tu estopa. Porque isso vai. O stop de preço fechado vai aumentar muito a taxa de acerto de vocês. Tá, pessoal? Espero ter ajudado. Se vocês puderem deixar um like aí no canal, já ajuda bastante. Se inscrever no canal também. Eu vou trazer mais conteúdo aí de valor para vocês. São coisas que eu demorei muito tempo para aprender, tá? Eu já estou aqui há 6 anos operando esse mercado. É, então são coisas que eu demorei bastante tempo para aprender. Então, se vocês puderem se inscrever aí e dar essa força, eu vou trazer mais conteúdo aí de valor para vocês. Um grande abraço e até o próximo vídeo.